Então, pessoal, nós vamos fazer um resumo de parte do conteúdo que nós vimos nesse semestre. São alguns tópicos, é claro que não tem como abranger todo o conteúdo, mas alguns tópicos são relativamente mais importantes, né? Então aqui nós vamos fazer um apanhado geral daquilo que nós estudamos nesse semestre. Vamos lá? Existem diversas definições ou conceitos, mais definições da cadeia de abastecimento. Então eu separei essa aqui, que foi definida por Bertani em 2003, né, que diz que a cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor dentro da concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos onde e quando os clientes e consumidores os desejarem. Por que ele fala aí que é agregar valor dentro da concepção dos clientes? Ora, a razão de ser das empresas são os seus consumidores, são seus clientes. Se os clientes não enxergarem valor naqueles produtos, a empresa não sobrevive. Então é por isso que a cadeia de abastecimento ela tem esse grande foco no consumidor. É ele que vai definir a existência ou não das empresas, né? É ele que garante que a empresa tenha saúde financeira para continuar atuando no mercado. Então, o grande interesse é a satisfação e a agregação de valor para esses clientes. Dentro desse conceito de satisfazer os clientes, a logística ela atua como mostra essa figura aí, né? A gente precisa ter a coisa certa, no lugar certo, no tempo certo, né? Suportadas por um sistema ou uma forma de informação integradas. Um bom exemplo disso, a gente pode dar, por exemplo, um evento que possa ocorrer, por exemplo, um show ou uma partida de futebol, né? E que tem uma empresa que nesse show irá, por exemplo, fornecer bebidas, né? Irá vender bebidas. Então ela precisa saber onde vai ser esse show, né? Que tipo de bebidas ela irá fornecer para os seus clientes, o horário, em que ocasião irá acontecer o evento, né? Então tudo isso aí vai estar dentro de um pacotão de informações para que ela disponibilize o produto na hora que o show ou que a partida de futebol esteja acontecendo. Não adianta nada ela fazer toda essa estratégia de fornecer os produtos, chegar lá na hora, o show acabou, né? Então é muito importante que as informações sejam integradas para que ela possa estabelecer uma estratégia de como fornecer esses produtos aos seus clientes. Então, para que a logística cumpra seus objetivos, quer dizer, ela cumpra sua missão, né, a coisa certa precisa estar no lugar certo, no tempo certo, tendo por base informações integradas que darão as diretrizes corretas. Ou seja, esse é o fundamento da logística. Como colocar o produto certo no lugar certo para os clientes. Então a gente chegou a uma razoável definição do que é a cadeia de abastecimento. Nada funciona se não tiver um sistema de informação bastante consistente, né, para subsidiar as ações ou as decisões que são necessárias para botar essa máquina para rodar. A cadeia de abastecimento ela é afetada
por diversos fatores. Então aqui a gente destaca alguns deles, né? A gente vive num mundo de grande competição. Então, um dos fatores que afetam a cadeia de abastecimento, né, é a competição intensa que a gente vive atualmente. Mas por quê? Porque as pessoas, os clientes, eles querem cada vez produtos melhores e mais baratos. Isso está levando as empresas a buscar sempre um posicionamento mais firme em relação às reduções de custos. E isso tem direcionado as companhias para atuar em outros mercados. Por exemplo, muitas empresas vão para a China, para a Índia, Vietnã, para esses países onde a mão de obra é mais baixa e por conta disso a legislação trabalhista também é um pouco mais flexível e por conta disso ela acaba tendo um custo de produção mais baixo, a despeito do custo de transporte e virar depois, ela consegue fazer produtos com preços altamente competitivos, né? E fica difícil. Então a gente vê cada vez mais as empresas se deslocando para esses países. A informação e a comunicação também é outro problema, é outra força que atua na logística, que é importante que tenha informação, né? E também a gente vê essa velocidade com que as informações acontecem, acabam por vezes afetando as companhias. Às vezes informações que não são verdadeiras e assim por diante, né? Outro fator é as culturas e regras governamentais. Existem países com cultura muito diferente da nossa cultura aqui no Brasil, por exemplo. Então, como é que a empresa vai fornecer produtos ou vai se instalar nesses países de cultura tão diferente? Isso é um desafio muito grande. A despeito dessas diferenças culturais, as empresas vão se instalar lá e é muito simples, ela vai seguir as regras daquele país onde ela está instalada, né? É um desafio, vai cumprir as regras, as leis e se adequar aos fatores culturais daqueles países. O meio ambiente também é outra força. Existe hoje uma pressão enorme em cima do Brasil, principalmente por conta da floresta amazônica, o que é um desafio muito grande que precisa ser enfrentado pelos governos, pela sociedade, mas que na verdade existe uma quantidade muito grande de falsas informações sobre isso. E a gente cai de novo lá numa das forças que é a comunicação e a informação. Alguns países possuem regras ambientais mais flexíveis e tudo isso contribui para o deslocamento das empresas. Também outra força que é bastante atuante é o mercado e a demanda. A gente vê que nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, os mercados ou a demanda ela tende a ser, ela é maior, mas também os clientes estão satisfeitos, ou seja, não existe uma demanda reprimida como acontece aqui no Brasil, por exemplo, né, que existe uma grande demanda reprimida por conta da estagnação econômica que a gente vive. Nos países de primeiro mundo, as pessoas têm praticamente de tudo, então eles não têm esse anseio de adquirir coisas como nós, dos países emergentes ou dos países de terceiro mundo. E isso é uma coisa que é bastante observada pelas empresas que atuam nesse ramo. A globalização também é uma força que afeta muito e está envolvido nessa questão, o posicionamento das empresas em busca de novos mercados e adequação a essas novas regras de globalização que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, existem alguns elementos fundamentais na cadeia de suprimentos. Nesse diagrama aí a gente pode ver que de um lado nós temos os fornecedores, de outro lado nós temos os clientes, e nesse meio, entre os fornecedores e clientes, tem as atividades da cadeia de suprimentos, que é o planejamento, e as outras três principais, que é comprar, produzir e distribuir, ou seja, compras,
ou suprimentos, produção e distribuição. E existem uma grande interface e um grande troca de informações entre essas áreas, né? Que o objetivo sempre que é? Atender às necessidades dos clientes da forma mais eficiente possível, sendo suportado por essa atividade de planejamento. Então, o planejamento ele precisa ter uma visão do todo, não é aquela questão de cada um no seu quadrado. Ele precisa ser integrado. E para que esse planejamento alcance a integração, as empresas precisam concentrar seus esforços em algumas atividades que afetarão o seu desempenho, quer dizer, o desempenho das empresas. De que forma? Desenvolvimento de canais. Que canais? Canais de distribuição. Como é que a gente vai fazer, como é que a empresa vai fazer para que o produto que ela produz chegue ao consumidor final. Tem que ter um planejamento de estoque, planejamento de produção e planejamento de distribuição. A gente sabe que o estoque é algo que as empresas sempre buscam uma redução, porque significa muito dinheiro parado, mas digamos que o estoque seja um mal necessário. Então, nada melhor do que otimizar os estoques, fazer de tal forma que o impacto na produção seja mínimo, porque se falta estoque, vai faltar produto. Se tem um estoque excessivo, você vai ter um custo de produção muito alto. Então tem que achar o ponto de equilíbrio nessas operações. A atividade de transporte, né? Que tipo de transporte, que tipo de modal, como é que a gente vai fazer o produto chegar até lá no cliente, de que forma vão transportar, de avião, de caminhão, etc. Estimativa de vendas e planejamento da demanda. Essa é uma atividade bastante complexa, porque na realidade nunca se sabe se aquela venda projetada ela se confirmará, ou seja, parte-se de pressupostos, de estimativas, e um trabalho estatístico para saber se aquelas vendas acontecerão, né, e como influenciar a demanda. As empresas podem atuar influenciando a demanda, promovendo os produtos para que aquela estimativa que ela fez, a estimativa de venda, seja de fato realizada. Lançamento de novos produtos e promoções. Então imaginem num mercado cada vez mais competitivo e com a quantidade quase que infinita de produtos, né? Então a dificuldade que se tem para levar a cabo isso aí, a dificuldade que tem as áreas de planejamento. Então, a cadeia de suprimentos, na realidade, ela abrange toda a cadeia produtiva. Tudo, tudo que a gente faz, o que as empresas fazem, tem algo a ver com planejamento logístico ou com a aplicação de fundamentos da cadeia de abastecimento. Então, as principais atividades dessa cadeia é compras ou obtenção, programação da produção, processamento de pedidos, a gestão dos estoques, as atividades de transporte, as armazenagens, como que vai se trabalhar na questão de armazenagem e os serviços prestados ao cliente, ou seja, a cadeia de suprimento pega lá desde a matéria-prima e vai até o momento que o produto é entregue na casa do seu cliente final. Então passa por todos esses processos aí que estão listados e até mais alguns que são internos a cada um desses processos. Uma das atividades é a atividade de compra, que tem a facilidade de obter materiais, componentes, acessórios e serviços. A compras é o processo de aquisição que também inclui a seleção de fornecedores e também decisões de compras, né? Se vai comprar, vai ter compras centralizadas ou se vai ter compras locais. Geralmente, as grandes companhias,
quando se trata de produtos de alto custo, né, ou de alta tecnologia, eles compram de forma centralizada. E as pequenas coisas que de uso no dia a dia compram localmente, né? Então, os objetivos tradicionais de compra são comprar na qualidade certa, comprar para entregar rapidamente e comprar ao preço certo. Então, esses são os principais objetivos. Então, as decisões de compras, elas dependem muito do ramo de atuação que a empresa, onde a empresa atua. E a logística tem as suas atividades, primária e secundária. Por exemplo, uma atividade primária extremamente importante é o transporte. E basicamente existem 5 modais de transporte, né, que tem uma relação entre o que é transportado, o volume transportado e o valor daquilo que é transportado. Então, a gente olhar nesse gráfico, a gente vê que quando se trata de grandes volumes, geralmente de produtos de baixo custo ou baixo preço, né, usa-se o sistema dutoviário. À medida que vai diminuindo os volumes, a gente e aumentando o valor dos produtos, vai caminhando até chegar lá em cima no modal aeroviário, ou seja, transporte de produtos de pequenos volumes, mas de alto valor agregado. Então, são basicamente 5 modais: o rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutoviário e o modal aeroviário. E temos algumas características desses modais. Por exemplo, o modal rodoviário, quais são as características operacionais dele? A carga é de pequeno volume. Apesar de a gente ver esses caminhões cada vez maiores, o volume relativo é pequeno, né? Curta distância. Aqui no nosso caso, o Brasil, vamos colocar isso entre aspas, porque o Brasil é um país de extensão continental, então as distâncias não são tão curtas assim, né? Então, como nossa maior participação no modal de transporte é o rodoviário, cerca de 67, 65% de tudo que é movimentado nesse modal, então ele cobre grandes distâncias. Outra característica é a flexibilidade operacional. O caminhão, o transporte rodoviário é bastante flexível, ele pode fazer entregas de porta a porta. A empresa pode entregar o caminhão até a porta da sua casa para fazer a entrega. Mas tem problemas de falta de alternativas em caso de contingência. Por exemplo, vejam aquela greve de caminhões que aconteceu aí, não lembro quando é 2016 ou 2018, coisa assim, né? Como que o país foi afetado? Não tinha nenhuma outra forma de fazer as entregas que não fosse rodoviário, ou seja, 67%. Então, os caminhoneiros pararam e o país parou. Então, não tem alternativa para essas contingências. A utilização intensiva de combustíveis fósseis, esgotáveis e de alto custo financeiro ambiental. Quer dizer, a relação peso que ele transporta com o consumo de combustível é uma relação bastante negativa. Quer dizer, consome-se muito combustível com uma quantidade pequena, o que é pior, é um produto não renovável e de grande impacto ambiental, que provoca poluição atmosférica, ruído, grande quantidade de acidentes, etc. Os custos fixos são relativamente pequenos, porque os terminais rodoviários são relativamente simples, né? E a maioria das rodovias, elas são mantidas pelo poder público, embora a gente saiba muito bem das condições precárias da maioria das nossas rodovias. Embora as taxas de impostos e os custos de hospedagem sejam altos, estão relacionadas aos quilômetros percorridos, ou seja, paga-se em função da distância percorrida. E o custo variável acaba sendo alto, né, principalmente consumo de combustível e pneus, né?
Então isso aí tem um impacto muito grande nos custos operacionais do modal rodoviário. Outras características, por exemplo, as características do modal ferroviário. Tem menor consumo de combustível, quando se faz a proporção, né, toneladas transportadas por quantidade de combustível consumido. Menor impacto ambiental, porque transporta grandes volumes, né, por distâncias relativamente maiores e com consumo de combustível mais baixo. Capacidade de transporte de grande peso e quantidades a longa distância. Cargas com baixo valor agregado, são produtos de baixo valor, por exemplo, carvão, grãos, etc., alguns produtos químicos, combustíveis, etc., né? Tem um alto custo fixo, porque a via é segregada, quer dizer, a estrada de ferro só serve para andar uma composição ferroviária. Equipamentos são relativamente caros, os pátios de manobras são muito caros, são grandes áreas para se instalar um terminal de manobra de uma composição ferroviária. Os custos operacionais são baixos, né, que consomem pouco combustível relacionado ao volume transportado, energia elétrica minimamente consumido e pouca mão de obra. Novamente, se a gente fizer uma conta de mão de obra por tonelada transportada, é infinitamente menor do que o transporte rodoviário. Você pega um caminhão, carrega 50 toneladas, vamos supor, e ali você tem pelo menos 2 pessoas na operação. Ao passo que uma composição ferroviária você pode carregar 10, 15, 20 mil toneladas com muito pouca gente. O frete é mais barato, custa em torno de 50% quando se compara com o modal rodoviário. Por quê? Por causa do volume transportado. Em caso de comércio internacional pode haver ligação com hidrovias, pode ter também composição com rodovias, que são os terminais intermodais, né, que às vezes pode ter ali no mesmo terminal rodovias, ferrovias e hidrovias. Uso de containers, que é uma forma de embalamento dos produtos que vai causar poucas avarias. E a necessidade de bitolas padronizadas para integração regional e internacional. Esse é um grande problema no Brasil. Além de ter uma malha ferroviária extremamente pequena em relação à área territorial do país, as ferrovias têm bitolas diferentes. O que é bitola? Bitola é a largura do trilho, a distância de uma roda na outra, né? Então, às vezes, uma composição ferroviária que roda numa determinada ferrovia não consegue rodar na outra porque a largura dos trilhos são diferentes, não são compatíveis. Esse é um baita problema que precisa ser resolvido. Características do modal aeroviário. Ele é um sistema de transporte mais novo que os demais, tem grande velocidade e o custo desse tipo de transporte ele pode ser reduzido, pode ser compensado pela redução dos custos de estocagem e armazenagem. Ou seja, como ele tem grande velocidade, né, de entrega, você pode ter um estoque pequeno, que você tenha certeza, ou você consegue ter entregas mais rápidas. O custo fixo é baixo quando se compara com o ferroviário, dutoviário e aeroviário. As vias aéreas e os aeroportos são mantidos por órgãos públicos, pelo menos por enquanto, né? A gente vê que existe um plano aí de privatização do governo. O custo variável é alto, o combustível, manutenção, material e mão de obra, e pessoal de bordo e de terra. Então isso faz com que o custo fique muito alto e torna a competição bastante com muito pouca vantagem para esse modal de transporte. Tem difícil integração com outros modos, exceto o rodoviário, né, que você pode levar a rodovia até o aeroporto, por exemplo.
válidos para produtos perecíveis e com alto valor agregado. Frete 2 vezes maior que o modo rodoviário e 16 vezes maior que o ferroviário. Ou seja, é um transporte, é um sistema de transporte bastante específico, né? Então vai transportar produtos de alto valor agregado, como componentes eletrônicos, alguns alimentos, como joias, por exemplo, coisas desse tipo, né? Produtos de alto valor agregado. Não vai se transportar minério de ferro de avião, por exemplo. Modal aquaviário. Algumas vantagens. Por exemplo, este modal possui custo reduzido de frete devido à grande quantidade de carga transportada e ao baixo custo com combustível. Ou seja, os navios, assim como acontece com os caminhões, os navios estão ficando cada vez maiores, né? E o pessoal tem conseguido fazer motores com grande eficiência energética que acaba reduzindo bastante o custo de combustível por tonelada transportada. Esse transporte é feito em longas distâncias, que permite transporte de quantidades de carga para longas distâncias, né, pelo mundo todo, né? Qual que é a desvantagem? Algumas desvantagens. A burocracia, esse modal é muito burocrático devido à quantidade de documentos necessários para realizar o transporte. Depende de outro modal, geralmente há necessidade de utilizar outro modal para fazer a integração entre eles, né? E o tempo não é indicado para casos em que a carga precisa chegar rapidamente ao seu destino final. Então, os modais de transporte são escolhidos de acordo com o que é transportado e então para cada tipo de produto ou de tempo que se deseja, se aplica um devido modal de transporte. Modal dutoviário. Algumas vantagens. O custo operacional. O maior investimento é para a construção da estrutura, ou seja, do duto, oleoduto, gasoduto, né, mineroduto e assim por diante. Porém, é utilizada pouca mão de obra, o consumo de energia é pequeno e os produtos podem ser enviados para longas distâncias. Por exemplo, há o gasoduto Brasil-Bolívia, né? É um gasoduto que sai lá da Bolívia e percorre grandes áreas aqui no Brasil. A capacidade é maior do que os demais modais, portanto, é possível enviar produtos para longas distâncias e em grande quantidade. Desvantagem: o trajeto é fixo, não possui flexibilidade de rotas e exige pontos de bombeamento, né? De tempos em tempos tem uma estação de bombeamento e essas estações têm um custo bastante elevado. O investimento inicial, o custo inicial é muito alto, porém compensa ser utilizado devido ao baixo custo operacional, ou seja, o desembolso inicial é muito alto, né? Mas como a quantidade de volume pode ser transportada é muito grande, aí você fazendo as contas, no final consegue fazer um bom balanceamento dos custos. Com relação aos acidentes, tem que ter muito cuidado, quer dizer, tem que ter um monitoramento constante, porque um acidente em um gasoduto, por exemplo, pode ser algo catastrófico, né? Então, há que tomar muito cuidado nessa questão de monitoramento quanto aos acidentes. Outra atividade é a gestão dos estoques. E uma das técnicas que se pode utilizar é a curva ABC, né, que estabelece um critério para priorização sobre os itens que são estocados, facilitando os seus respectivos graus de importância. O objetivo dessa análise é estimar os custos incorridos na manutenção dos estoques, uma vez que mantê-los significa a utilização de espaços, pessoas, equipamentos, etc. Então, essa análise ABC, a curva ABC, ela permite a gente identificar o valor estocado, o espaço ocupado pelos estoques, o tempo gasto na movimentação de itens em estoque, despesas incorridas no controle do volume estocado, números de cargas e descargas.
Então, a curva ABC auxilia, a curva ABC não atua todos esses itens aí, ela auxilia na classificação dos itens, principalmente daqueles que demandam investimentos elevados. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Nós temos aqui nesse gráfico um gráfico padrão de curva ABC. Então, ABC são as regiões de controle. Então, por exemplo, na região A, corresponde a um pequeno número de itens responsáveis pela maior porcentagem acumulada dos investimentos. São os itens mais importantes que devem receber atenção especial. Ou seja, os itens A são aqueles itens que têm um custo muito alto. E geralmente o dinheiro gasto nesses itens, eles estão entre 65% até 80%, 70% do dinheiro empatado no estoque. Mas são pequenas quantidades, em cerca de 10, 15, 20% dos itens em estoque, são itens de preço bastante elevado, que vai consumir cerca de 60% a 80% do dinheiro gasto e imobilizado nos estoques. Depois tem os itens da região B, que corresponde ao número intermediário de itens, responsável por uma porcentagem acumulada também intermediária dos investimentos. São itens mais importantes, devem receber atenção, porém menos que os itens A. Ou seja, os itens B, eles podem ocupar até 50%, 60% da quantidade de itens estocados e corresponderem em 15% ou 20% do que está em estoque. E a região C, que corresponde ao maior número de itens, que são responsáveis por pequena parte dos investimentos, ou seja, 5% ou 10% do dinheiro empatado em estoque, são desses itens da região C. Em compensação, eles existem em grande quantidade. São aqueles pequenos itens, né, de pequeno preço, parafusos, porcas, essas coisas desse tipo assim, né? Eles devem ser controlados com menor vigor relativo que os itens das regiões anteriores. Essa classificação se refere ao dinheiro empatado em estoque, não à importância operacional. Às vezes um item extremamente barato, uma arruela, um anel de vedação, por exemplo, pode parar uma fábrica inteira. Mas aí seria outra classificação relacionada à criticidade dos itens, não ao valor financeiro do item em estoque, tá ok? Então, cuidado para não fazer essa confusão. Os estoques, eles recebem uma classificação, principalmente para efeito contábil. São, por exemplo, estoques de materiais, que são os itens utilizados no processo de transformação, né, em produtos acabados. Todos os materiais armazenados que a empresa compra para usar no processo produtivo fazem parte do estoque de materiais, independente de serem materiais diretos, ou seja, o material direto é aquele que vai diretamente no produto que está sendo fabricado, ou indiretos, que não incorporam no produto final. Vamos lá, por exemplo, um item de papelaria, de escritório, alguma coisa, ele não vai no produto final. Então ele não é um material direto, mas ainda assim, claro, se tem estoque, ele está impactando, ele é listado como itens de estoque de material. Estoques de produtos em processo são aqueles produtos que já entraram no processo produtivo, mas ainda não estão acabados. Então isso aí é o que a gente chama de estoque de produtos em processo. Eles não estão prontos ainda para serem entregues ao consumidor final. Tem os estoques de produtos acabados, que são os itens que já estão prontos para serem entregues ao consumidor final. Em alguns casos existe um depósito, né, esses produtos são fabricados, sai da linha de produção e vai para um depósito ou uma área de estocagem. E ali é a área de produtos acabados. Ali é só fazer entrega para o cliente final. Existem os estoques em trânsito, que são os itens que já foram despachados de uma unidade fabril para outra. Normalmente são da mesma empresa que ainda não chegaram ao seu destino final. Por exemplo, alguns itens são fabricados e fazem parte da
fabricação de um outro item que será o produto final. Então, isso aí são estoque em trânsito. Foi comprado, está em movimentação. Ele é listado como estoque em trânsito. Então, os estoques em consignação são os materiais que continuam sendo de propriedade do fornecedor até que sejam vendidos ou utilizados no processo de transformação. No caso de não serem utilizados, serão devolvidos sem ônus. Ou seja, geralmente o fornecedor coloca no armazém do seu cliente um estoque em consignação. Então, à medida que aqueles itens de estoque forem sendo consumidos, eles serão pagos. Ou seja, na listagem do cliente, ele não entra como estoque. Né? Então, são pagos à medida que vão sendo consumidos. Os estoques, eles precisam de que sejam tomadas grandes decisões a respeito deles, né? Porque eles consomem recurso financeiro, eles ocupam espaço no chão de fábrica, por exemplo, o espaço é um recurso muito caro, e gastar com aluguel de dinheiro com aluguel ou compra de galpões, maior que o necessário, é uma perda muito grande para as companhias. O estoque, ele provoca movimentação desnecessária, porque obstrui corredores, inviabiliza a instalação de arranjo físico mais adequado para os equipamentos produtivos, ou seja, dificulta o arranjo físico da fábrica. Então, isso pode causar aumento de custo. A mão de obra, se existe estoque, são necessários funcionários para armazenar e controlar. Perdas e danos, se são produtos com alto índice de obsolescência, também é um problema sério que precisa, há que se tomar uma decisão de como gerir isso. E os custos, né? Em caso, por exemplo, no caso de seguro, né? Para estoques, é um custo desnecessários. E os processos que compõem a cadeia de abastecimento. Nós temos as organizações, né? Organização de fornecimento, que fornecem matéria-prima, componentes e produtos semi-acabados. Organizações de produção, que vão produzir bens industriais, bens de consumo e serviços. E as organizações de distribuição, que são responsáveis por entregar o produto lá na casa do cliente. Então, eles têm atividade de transporte, de distribuição, os atacadistas e os varejistas. Quando a gente fala em fornecedor, existem vários critérios para avaliar os fornecedores. Por exemplo, preço, né, qual o preço que o cara vai entregar o produto para a gente, a qualidade, a saúde financeira do fornecedor, ele vai conseguir cumprir um contrato. Né? Se faz um contrato, fornecer tal produto para aquela empresa, ele tem condições financeiras para fazer esse fornecimento? Investimento em recursos humanos, a localização tem muita importância, principalmente por conta do transporte, né? Como é que aquele produto que a gente compra do fornecedor vai chegar até a nossa fábrica? Isso vai gerar custos de fabricação. Então, a localização do fornecedor é extremamente importante. Se o produto tem se esse fornecedor aplica muita tecnologia no produto, tem capacidade de atendimento, a velocidade no atendimento, ele cumpre os prazos que foi combinado, ele consegue nos entregar de forma rápida, isso significa o desempenho da entrega, se há produtos danificados, né? E assim por diante. São vários itens, né, que são observados de como que o cliente mede o fornecedor, né? Então, tem essa lista aí que as empresas avaliam seus fornecedores, como por exemplo, com algum desses critérios aí. Os clientes também podem ser selecionados, né? Às vezes fala assim, o cliente tem sempre razão. Nem sempre. Às vezes tem clientes que as empresas não querem ter. Por exemplo, um cliente corrupto, um cliente que não paga, isso não é desejável para ninguém, né? Mas como é que pode selecionar os clientes? Por exemplo, análise das condições financeiras do cliente, independente do seu tamanho. O cliente tem saúde financeira para bancar os contratos de fornecimento que estão sendo celebrados?
Cada cliente deve ter um tratamento diferenciado com limites de crédito vinculado ao seu desempenho e à sua saúde financeira. Isso também é observado. Não adianta você querer fazer grandes fornecimentos para a empresa que não tem saúde financeira. Conhecimento profundo do cliente é uma garantia de minimização de riscos. E quando se trata de comercialização externa para outros países, geralmente as empresas contratam empresas especializadas na avaliação de risco, né, para evitar problemas futuros com os clientes. Existem as organizações de produção, onde ocorre o processo de transformação. Esses organizações de produção utilizam sistemas de produção que são classificados como produção contínua, lote ou por encomenda, ou ainda a combinação desses processos. Então nós temos aí de um lado as entradas, né, os inputs, que é informação, matéria-prima, materiais, maquinário, mão de obra, tecnologia, instalações, dinheiro, etc. Isso vai para um processo de transformação, né, onde todos esses inputs são agregados ao produto, e lá na saída nós temos lá a saída do sistema produtivo, que são os bens ou serviços. E fazendo uma ligação entre isso aí, nós temos a retroalimentação, né, que ela pode ser positiva ou negativa, que é através das informações coletadas lá do cliente final, que ela vai percorrer na cadeia ao contrário até chegar nos fornecedores. Para que a produção ocorra, a gente precisa de fatores de produção, que são os bens necessários à realização de um dado produto final. Então, quais são esses fatores? São os recursos naturais, basicamente são as matérias-primas, o trabalho, que é o esforço humano para realizar a produção, para realizar a transformação dos recursos naturais, e o capital, que é o dinheiro que vai movimentar toda essa máquina aí. Então, esses são os fatores de produção: recurso natural, trabalho e capital. Aqui nós temos alguns exemplos de fatores de produção: os recursos físicos ou materiais. Qual que é o fator de produção? Natureza. Exemplo: os edifícios, prédio, máquinas, equipamentos, instalações e matérias-primas, por exemplo, né? Recurso financeiro, que vai ser o capital, o fator de produção, o capital, que é o capital, o dinheiro, crédito, financiamentos, fluxo de caixa, etc. Nós temos os recursos humanos, que vai formar o fator de produção, trabalho. São todas as pessoas envolvidas no processo, desde o funcionário mais graduado, desde o presidente ao menos graduado, que é o chão de fábrica, né? A pessoa de menor. Então, todos esses são pessoas que vão exercer, que formam o fator de produção, trabalho. Tem os recursos mercadológicos, que são os clientes, os usuários e os meios de influenciá-los, que é a propaganda, venda, etc. Os administrativos, que é a empresa e sim como um todo, que tem lá as atividades de planejamento, organização, direção e controle. Então, esses são uns exemplos do que são os fatores de produção. Então, nós temos nesse desenho aí, nesse gráfico, a classificação dos sistemas de produção, que tem a ver com o volume e a variedade. Ou seja, quando o volume é grande e a variedade é baixa, geralmente o processo de produção é contínuo. Um exemplo bom disso é a fabricação de automóveis, a indústria de carros. Ela fabrica produtos em alto volume e de baixa variedade, quer dizer, fabrica determinado modelo de um veículo por um longo período. Então não há variedades naquele modelo. Depois nós temos a produção em lote, que ela tem um volume relativamente menor e uma variedade maior. Um bom exemplo disso é a fabricação de remédios ou de tecidos.
Cada lote recebe um número de identificação. E aquele lote, enquanto está sendo fabricado, ele pode assumir características de um processo de produção contínuo. E por último, nós temos o sistema de transporte por encomenda, que são o sistema de transporte de produção de pequena quantidade, pequeno volume e de alta variedade. Um exemplo disso aí pode ser a construção de um edifício, né? Se constrói um edifício por vez e cada edifício pode ter um modelo diferente. Pode ser uma fábrica de bolo, fabrica bolo em casa, por exemplo, cada vez você tem um volume pequeno e cada bolo tem uma forma diferente, por exemplo. Então, esses são os 3 principais sistemas de produção existentes. O resultado da produção, ele vai gerar lá bens de consumo, que são bens dirigidos aos consumidores finais e são usualmente classificados em bens de conveniência, bens de comparação e bens de uso especial. Os bens de conveniência são aqueles comprados frequentemente de forma imediata, com pouca pesquisa em loja. Os bens de comparação são aqueles que os consumidores preferem pesquisar em diferentes lojas e fazer comparações. E os bens de uso especial são aqueles que os compradores costumeiramente despendem esforço significativo para ir comprá-los. São bens mais difíceis de serem encontrados, por exemplo. Tem os bens industriais, que são aqueles dirigidos a indivíduos ou organizações que utilizam para produzir outros produtos ou serviços. Nesse tipo de bens, os vendedores procuram os compradores. Comumente, os bens industriais são classificados conforme o seu envolvimento no processo de produção, que pode ser bens que são parte do produto acabado, como matéria-prima ou peças componentes, bens que são utilizados no processo de manufatura, como edifícios e equipamentos, e bens que não entram no processo diretamente, como material de escritório ou serviços administrativos. E os bens industriais ou os bens puros, eles têm algumas características. Por exemplo, nessa figura a gente pode ver uma separação, essa linha vermelha separa o que é bem puro de serviços puros. E no meio ali você vê o restaurante. O restaurante é uma atividade interessante porque ele guarda muito bem a questão de um bem puro e o serviço puro. Os bens puros, eles são tangíveis, eles podem ser tocados, se podem ser tocados, podem ser estocados. A produção precede o consumidor, ou seja, você não precisa lá vir fabricar o produto, né? Tem baixo contato com o consumidor e a qualidade é evidente. Existem indicadores para medir essa qualidade. No caso dos serviços puros, por exemplo, aqui nós temos uma clínica psiquiátrica, né? O serviço ele é intangível, você não consegue medir, ou você não consegue tocar no serviço. Eles não podem ser estocados. A produção e o consumo são simultâneos. Por exemplo, quando você vai cortar o cabelo. Você está cortando o cabelo, o cara está oferecendo serviço, você já vai consumindo o serviço. Alto nível de contato consumidor. Existe um contato muito grande entre o fornecedor e o consumidor. Serviços não podem ser transportados e é difícil julgar a qualidade. Muitas vezes a pessoa vai no salão de beleza, por exemplo, faz um serviço, nossa, aquele salão é uma maravilha, aí eu vou lá, chega lá, acho o serviço uma porcaria. Como é que você vai julgar a qualidade disso aí? Então nós temos ali um exemplo, bem puro, produção de petróleo. Você consegue medir, estocar, transportar e etc. E você não precisa estar lá vendo produção de petróleo, quer dizer, o contato com o consumidor é mínimo. E na ponta de baixo, a clínica de psiquiatria lá, que é serviço, estritamente uma prestação de serviço. Outra classificação que pode ser feita dos sistemas de produção é a variação de output, aliás, o volume de output, quer dizer, alto volume de produção, a variedade do output, quer dizer,
produz produtos dos mais diferenciados tipos, variação da demanda, a demanda ela é sazonal, por exemplo, um hotel fazenda, que em um determinado período do ano recebe muitos hóspedes, no outro período ele fica vazio. Grau de visibilidade, que é o contato com o fornecedor. Um bom exemplo disso aí são as lojas. Você vai comprar um produto, você tem um alto contato com o consumidor. Outra atividade é a distribuição, que é um sistema que assegura o transporte de bens acabados do produtor até o consumidor final ou o mais próximo possível deste. A distribuição situa entre o produtor e o consumidor. Né? Então, esse desenho mostra o fornecedor, produtor, distribuidores, os varejistas e, por fim, o consumidor final. Qual que é o objetivo da distribuição? Melhorar continuamente o serviço prestado, potenciando os negócios dos clientes, prosperar no negócio de forma a obter o rendimento necessário e o desenvolvimento da empresa e dos seus colaboradores e otimizar a relação cliente-fornecedor a fim de minimizar as reclamações que possam existir. E a distribuição é feita através de canais, os mais diferentes tipos de canais de distribuição. Né? Pode ser loja, pode ser entrega por correio, por transportador e assim por diante. Né? Então, algumas das funções dos canais de distribuição: transferência de propriedade, eu compro, a partir de agora o produto é meu, por exemplo, a promoção da venda, a negociação em cada etapa para que essa venda aconteça, planos de financiamento, riscos da intermediação, atendimento aos pedidos, comunicação das informações e pagamentos. Então, pessoal, essa foi uma breve revisão, resumo, do que nós vimos no semestre. Eu espero que seja de bom proveito para todos vocês. Obrigado.